Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de abordar um tema que acho que é atual para cada um de nós, que é sobre rejeição. Creio que todos nós já passamos por rejeição, ou naquele exato momento tem alguns que estão passando ou vão passar, isso é com toda certeza, porque somente Deus é quem nos aceita de uma forma incondicional, 100%, todo dia. Só que nós, como pessoas que erram, que têm falhas, nem sempre aceitamos uns aos outros da forma correta. E rejeição é uma coisa muito dolorida, uma coisa que atinge crianças, adultos, adolescentes, uma ou outra vez na vida. Então, por isso que gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto e como a gente consegue combater a dor que traz uma rejeição. Às vezes, não é exatamente até rejeição. Às vezes, tem pessoas que rejeitam nossa opinião, nossa ideia, o que não quer dizer que necessariamente rejeitam a nós como pessoas. Mas, independente de tudo, como já falei, o mais importante é que Deus nos aceita. A nossa identidade nele é como filhos amados e aceitos do Pai, e isso é que importa mais do que tudo. Porque, por exemplo, em Salmo 27:10, fala o seguinte: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isso quer dizer o quê? Que às vezes até os nossos próprios pais, pessoas da nossa família, cônjuges, filhos, pessoas muito próximas a nós, amigos, podem nos rejeitar. E essa dor é a que mais dói. Jesus mesmo, ele sabia muito bem o que quer dizer rejeição. Ele veio nessa terra para cumprir uma grande missão de salvar cada um de nós dos nossos pecados, mas muitos dos fariseus, por exemplo, saduceus, pessoas religiosas, não aceitaram ele e inclusive mataram ele. Então Jesus é o que mais sabe o que é rejeição. Então ele nos entende muito bem quando a gente passa por essa dor profunda, que quer dizer que alguém não nos valoriza e nos joga fora. Isso quer dizer literalmente a rejeição. Jesus mesmo sofreu na pele isso. E gostaria de ler um versículo em Isaías 53:3, somente um que fala: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha, isso é muito sério. Até nós que somos cristãos agora, em uma outra época da nossa vida, a gente rejeitou Jesus, rejeitamos o convite de aceitar Ele como nosso Salvador, ou às vezes até como cristãos, com a nossa vida, com os nossos atos, a gente rejeita Ele quando dizemos não a uma coisa que Ele nos pede, quando a gente não cumpre a vontade dEle. Então, Jesus entende muito bem o que era ser rejeitado. Ele nos entende e quer nos ajudar a não ser destruído quando a rejeição vem até nós, rejeição de pessoas. Ele quer nos ajudar de responder da forma certa, não nos vingar, porque na mesma passagem fala um pouco mais adiante, em Isaías 53, versículo 7, fala o seguinte: ele, Jesus, foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Olha, eu acho isso muito difícil. Eu consegui, mas Deus tem trabalhado em mim e precisa trabalhar mais ainda, como na sua vida, na vida de cada um de nós, a não responder uma ofensa, uma rejeição
não abrir a nossa boca até, mas deixar nas mãos de Deus fazer a justiça, porque na realidade, quem nos rejeita por uma outra razão, quem rejeita alguma coisa em nós, ele não faz muitas vezes conscientemente, a pessoa está agindo debaixo de um espírito. Então, a rejeição é um espírito, assim creio eu. Tudo tem um fundo espiritual. Muitas vezes as pessoas nem sabem, nem se tocam por que nos rejeitam, ou às vezes, como eu falei, tem vezes que a pessoa nem nos rejeita, ele simplesmente rejeita a nossa ideia porque não gosta da nossa ideia, o que é totalmente normal. Cada um de nós, ele pode expressar a sua opinião. Isso não quer dizer que a pessoa, se não gostar da sua ideia e falar, não vou fazer isso que você está me sugerindo, não quer dizer que ela te rejeita como pessoa que não te ama, que te odeia, não. Às vezes, nós que temos uma raiz de rejeição na nossa vida, aceitamos as coisas dessa forma, mas na realidade não é. Ou às vezes existe mesmo uma rejeição. Por exemplo, quando a gente fala de alguém sobre Jesus e ele não quer aceitar, ele pode nos rejeitar através de palavras ou atitudes, começar a ser arrogante com a gente, ou a gente expressa o que a Bíblia fala, por exemplo, de certos pecados, de homem com homem, mulher com mulher, né? Enfim, e a pessoa não quer aceitar isso e nos rejeita, fala, gente, isso é burrice, você é doido, não sei o que. Mas a Bíblia fala o quê? Que quem nos rejeita, por causa do Evangelho, é claro, rejeita a Cristo. Então eu não devo me preocupar se a pessoa me cortou, se a pessoa me tratou mal quando eu falei de Jesus, quando eu evangelizei ela, porque isso é entre ela e Deus. Eu simplesmente sou um vaso nas mãos de Deus para passar uma mensagem. Se essa pessoa não quer aceitar essa mensagem de Deus que está na Bíblia, ok, o problema é dela, eu não preciso ficar ofendida com isso. Às vezes a gente se sente rejeitado de pessoas, porque a gente coloca a nossa confiança no lugar errado, não em Deus, mas nas pessoas. Muitas vezes a gente quer fazer aquilo que as pessoas nos mandam para não sermos rejeitados, para não sofrer essa dor, e isso leva as pessoas a controlarem, manipularem a nossa vida. Assim foi com Saul, por exemplo. Ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o reinado. Por quê? Porque ele quis ouvir o povo, ele quis fazer aquilo que ia ser viável diante das pessoas. Ele, mesmo quando pecou, ele não se arrependeu de verdade, mas ele queria manter a sua reputação diante do povo. Então, justamente por isso, por buscar mais aceitação de pessoas e não tão somente em Deus, Saul perdeu o seu reinado, perdeu a presença de Deus, o mais importante, porque ele se preocupava com o menos importante, o que as pessoas achavam dele, com a reputação dele. Por isso que é muito importante, nós que temos filhos pequenos, pessoas que têm adolescentes, ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes, qual é a identidade deles em Cristo. Toda pessoa que crê em Cristo Jesus, ela é adotada por Deus. Nós somos filhos de Deus, amados e aceitos por Ele, independente de tudo. E essa é a nossa identidade. Deus nos aceita e Ele não quer que a gente se preocupe demasiadamente o que os outros acham, o que eles fazem ou deixam de fazer em relação a nós, o que falam ou não deixa falar. Isso não deve nos preocupar mais e ditar a nossa vida e nos controlar, porque adolescentes, crianças sempre sofrem bullying e muitos deles caem em certos pecados para poder ser aceitos dos amiguinhos e tal, porque não sabem a verdadeira identidade que eles têm em Cristo, que não é necessário fazer isso, porque quem se submete
agradar sempre as pessoas, é uma pessoa que deixa os outros ditar a sua própria vida, deixa os outros controlar e manipular a sua vida. Então eu não quero isso, já vivi isso, não quero isso mais, eu quero minha liberdade em Cristo. Então, desculpa, mas quando eu senti que uma pessoa tenta me manipular, controlar, eu fico longe, eu falo, não, isso aí já fiz, não quero mais, eu quero estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E às vezes é totalmente necessário a gente dizer não às pessoas. E também quando a pessoa não gosta de nós, fala mal de nós, a gente fica tudo bem, Deus me aceita. Muitas vezes pessoas que se sentem muito rejeitadas têm essa raiz porque sempre sentem necessidade de estar perto de pessoas. Eu sou uma pessoa bem sociável, eu gosto de pessoas, mas também eu gosto do meu tempo a sós com Deus. E nos últimos 5 anos e meio, eu aprendi muito sobre isso. A não me preocupar tanto em estar com pessoas. Para mim é mais importante de estar com umas pessoas de qualidade que podem adicionar alguma coisa na minha caminhada com Deus, no meu relacionamento com Ele, do que simplesmente qualquer pessoa por aí. E o nosso tempo a sós com Deus é de extrema importância. Às vezes, Deus mesmo permite situações de rejeição na nossa vida para nós nos apegarmos mais a Ele. E não depender tanto da aprovação e até da comunhão 100% sempre, todos os dias com as pessoas. As pessoas podem nos desapontar, mas Deus nunca. E creio que Ele quer que a gente não sofra mais tanto a rejeição. Eu sei que é dolorido, sim, mas isso não pode nos prejudicar de amar as pessoas. Porque às vezes a gente coloca barreiras porque queremos nos proteger da rejeição e isso nos impede de amar de verdade. Mas Deus quer falar ao seu coração hoje. Deixa eu curar a raiz da rejeição na sua vida e me ajude a te ensinar, aliás, me permita te ensinar como guardar o seu coração, sem se apegar demais com as pessoas, mas também não se preocupar com a rejeição de novo, sofrer de novo rejeição, porque eu vou te curar caso você sofra de novo. Quer dizer, Deus quer que a gente ame, correr o risco de ser rejeitado, de ser desapontado novamente, mas que não nos fechamos, não nos endurecemos para as pessoas, para com Deus, quando as coisas não são daquela forma que a gente quer, quando as pessoas não nos tratam da forma que a gente quer. Jesus quer nos ensinar a ser livre nele, não depender dos outros demasiadamente. Tem um equilíbrio que a gente precisa ter, confiar mais nele e caso a gente sofra mais rejeição, a gente entregar para Deus e permitir que Ele cure o nosso coração, continuar para frente e aprender como amar os outros como a nós mesmos. Amém? Jesus nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos rejeitar. Em Salmo 139 diz que a gente é criado, formado de uma forma maravilhosa, de uma forma terrível. Então, vamos parar também de rejeitar nós mesmos, porque às vezes nós mesmos que nos rejeitamos. Eu não sou bonito o suficiente, eu não sou talentoso, eu não tenho dinheiro, nos comparamos uns com os outros e tal, e a gente precisa se aceitar e aceitar os outros da forma que eles são e também permitir que a revelação de Deus sobre a nossa identidade nele de filhos amados e aceitos possa trabalhar em nós até que nos curar completamente de cada rejeição, mesmo quando vem de nossos familiares, amigos, pessoas mais próximas a nós, porque isso dói demais. Jesus mesmo foi rejeitado pela sua família
Então isso é muito dolorido, mas eu vim para te dizer que existe cura, existe solução nisso. E que Deus possa fazer todas as coisas ruins na nossa vida, de cada rejeição, algo bom, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Se inscreva no meu canal, deixa um like, por favor. E se Ele permitir, nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!